Sem Erling Haaland, mas com Jack Grealish assumindo o protagonismo, o Manchester City goleou o Liverpool por 4-1 no Etihad Stadium e deu sequência à perseguição ao líder Arsenal na corrida pelo título da Premier League. Bom, a goleada do Manchester City sobre o Liverpool por 4-1 no Etihad Stadium retrata perfeitamente porque 22 pontos separam o vice colocado Manchester City do oitavo colocado Liverpool na tabela da Premier League, dada a enorme superioridade dos Citizens em relação aos Reds na atualidade. Pois é, e ao contrário do que estamos habituados a ver nos embates envolvendo as equipes de Pep Guardiola e Jürgen Klopp, o equilíbrio definitivamente não existiu no quarto encontro entre eles na atual temporada do futebol inglês. Isso porque o que vimos no Etihad Stadium foi um verdadeiro baile do Manchester City, especialmente no segundo tempo da partida. Ainda assim, o Liverpool bem que tentou aprontar para cima do Manchester City ao abrir o placar aos 17 minutos com o Mohamed Salah, sempre ele, apesar aí da enorme pressão por parte dos Citizens desde o início da partida. Todavia, os atuais bicampeões ingleses rapidamente igualaram o marcador com Julian Álvares, o substituto do lesionado Erling Haaland, aos 27 minutos de partida. E depois de respirar aliviado ao sair para o intervalo sustentando o empate em 1-1, o Liverpool viu Kevin De Bruyne balançar as redes logo aos 2 minutos da etapa final e posteriormente Ilkay Gundogan e Jack Grealish aumentarem a vantagem dos anfitriões aos 8 e 29 minutos e assim confirmarem a 20ª vitória dos Citizens em 28 jogos na Premier League. Bom, e o principal destaque dessa vitória do Manchester City sobre o Liverpool responde pelo nome de Jack Grealish, autor de um gol e uma assistência ao longo da partida. Aliás, que grande temporada vem realizando o jogador de 27 anos de idade, que chegou a ser bastante questionado tanto pela mídia inglesa quanto por boa parte da torcida do Manchester City quando foi contratado junto ao Aston Villa em 2021 pelo montante de 100 milhões de libras. E este altíssimo valor gerou muitas interpretações erradas em torno da qualidade de Jack Grealish, que deixou o Aston Villa sendo protagonista do time de Birmingham e chegou ao City para ser apenas mais uma peça no elenco estelar de Pep Guardiola. E depois de um primeiro ano de altos e baixos, o camisa 10 enfim se firmou em sua segunda temporada defendendo as cores do Manchester City, a julgar aí pelas 8 participações diretas em gol nas 14 partidas disputadas por Jack Grealish no período pós-Copa do Mundo. Lembrando que nas 34 partidas anteriores da Premier League ele só tinha 7 participações em gols. Então os números estão aparecendo, e não somente os números, né, as grandes atuações, pois antes de ter marcado o 4º gol dos Citizens contra o Liverpool, por exemplo, ele já vinha desequilibrando em campo. Isso é muito bom para afastar de vez o rótulo de ser um jogador muito caro e não valer o peso do valor de sua etiqueta. Contudo, é importante salientar que os torcedores do Manchester City se mostravam preocupados antes da bola rolar no Etihad Stadium, e não apenas porque do outro lado estava o Liverpool de Jürgen Klopp, o maior algoz de Pep Guardiola ao longo de sua carreira, mas também por conta das ausências de Phil Foden e especialmente a de Erling Haaland, artilheiro do Manchester City na temporada, com 42 gols em 37 jogos. No entanto, o argentino Julian Álvares mais uma vez entrou muito bem no time, assim como o substituto de Phil Foden, Riyad Mahrez. Inclusive, foi possível notarmos o maior número de triangulações dos homens de frente do Manchester City, no caso, Gundogan, Kevin De Bruyne, Jack Grealish e Riyad Mahrez. E isso deu-se muito por conta das características de jogo
de Julian Álvares, que embora não entregue o mesmo número de gols de Erling Haaland, ele se movimenta de forma mais inteligente, costuma sair da área para buscar jogo, fazer tabelas e até mesmo puxar os zagueiros adversários a fim de abrir espaços para os demais companheiros. Além disso, o fato de Pep Guardiola ter mandado o Manchester City a campo com 4 zagueiros entre os titulares também gerou uma certa dose de temor nos torcedores, embora depois tenha ficado bastante claro que John Stones jogou como volante ao lado de Rodri, enquanto Akanji, Rúben Dias e Ake formaram o trio de zaga do time armado em um surpreendente 3-2-4-1. Por essas e outras, pelo menos na minha opinião, essa é a melhor versão do Manchester City até aqui na temporada 2022-2023. Quer dizer, justamente no momento mais decisivo, na reta final, os Citizens estão literalmente voando técnica e fisicamente. Eu digo isso baseado em dados, considerando aí, por exemplo, as últimas 3 partidas dos comandados de Pep Guardiola, nos quais eles marcaram o montante de 17 gols e sofreram apenas um nas goleadas sobre o RB Leipzig por 7-0, sobre o Burnley por 6-0 e agora sobre o Liverpool por 4-1. Deste modo, o Manchester City encerrou a 29ª rodada da Premier League com os mesmos 8 pontos de desvantagem em relação ao líder Arsenal, porém, como você pode acompanhar aí na tela, os Citizens têm um jogo a menos em relação aos Gunners no campeonato. Então, teoricamente, essa distância seria de 5 pontos, recordando que ambos ainda se enfrentarão no segundo turno da competição no Etihad Stadium, mais especificamente no próximo dia 26. E, sinceramente, não deve ser uma situação nada confortável ao Arsenal olhar pelo retrovisor e enxergar o Manchester City jogando neste altíssimo nível. Por mais que o principal objetivo dos atuais bicampeões ingleses seja vencer a Champions League nessa temporada. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou desse QR Code que eu vou deixar aqui na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você. Até a próxima e saudações!